Olá, estamos de volta com o nosso podcast Na Sacada para falar de um assunto muito especial que eu tenho certeza que vocês vão amar. Com essa mesa linda da Camicado, que é a nossa parceira. Mas antes eu convido você a curtir o nosso Instagram, nosso YouTube, compartilhe, deixe seus comentários, porque é muito importante também a sua participação. Hoje, o meu bate-papo é com a Ana Paula Geraldi do Amaral. Ela é natural de São Paulo, 38 anos, enfermeira, mas com especialização em ginecologia e saúde da mulher. Casada, mãe da Betina, de 6 anos, e da Aurora, de 2 anos. Ama viajar com a família, é fã do Luan Santana, cristã e odeia mentira. É isso mesmo, Ana? Muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. E nós vamos hoje falar de um assunto que interessa a muitas mulheres, né? Seja da mais jovem a 40 a mais, né? Um assunto que é realmente importante, né? Mas antes de falar, né, desse assunto, eu gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você é, qual, né, um pouco mais da sua especialização. Então tá, eu sou enfermeira, me formei em 2008, aqui em São Paulo mesmo. Tenho especialização em obstetrícia. Atuei por 15 anos dentro dos hospitais, e aí eu não sei se foi uma ironia do destino ou um propósito, hoje eu acredito mais em propósito, eu saí dos hospitais e comecei a atuar na área da estética. Certo. Já tem 2 anos que eu atuo com estética, e aí eu consegui linkar a estética com a saúde feminina. Primeiro estética de outras áreas, depois a estética íntima. Isso, primeiro eu comecei com estética facial e corporal, mas eu achava que ainda faltava alguma coisa para eu poder atingir um número maior de pessoas e ajudar principalmente as pessoas. E aí eu lembrei lá da minha faculdade, lá da minha pós de obstetrícia, comecei a buscar especializações em saúde da mulher e hoje eu me especializei em ginecologia, saúde feminina e o meu foco principal é a saúde íntima, a ninfoplastia sem corte e outros procedimentos todos relacionados à saúde feminina. Nós vamos falar de todos esses procedimentos aqui. Tentar, né? Porque são muitos, né? Ana, mas antes de falar desses procedimentos, eu acho que até para a gente falar deles, acho que seria importante você fazer uma demonstração para que as pessoas possam entender, né? Por exemplo, o que é vulva, o que é vagina, o que são os pequenos lábios, os grandes lábios, né? Para a gente poder falar desses procedimentos e como eles são feitos. E você sabe que quando eu comecei a atuar com a estética feminina, eu me assustei um pouco, porque eu recebia mulheres no consultório de todas as idades e tinha mulheres desde as mais jovens até as mais idosas que não sabem ainda identificar a parte do corpo muito feminino. Comum, porque é um tabu isso. Exato. A gente cresce, né, cuidando muito das nossas filhas, não deixa tocar, não faz isso, e a mulher acaba não se tocando, Exato. né, por causa disso. Então, quando a gente fala de vulva e vagina, qual que é a diferença, por exemplo? Eu tinha paciente que chegava e falava, eu não gosto da minha vagina. Uhum. A primeira coisa, vagina não é externa. A primeira coisa que a gente tem que entender que o corpo feminino, a região íntima feminina, ela é composta pela vulva, ela é composta pelos grandes lábios, os pequenos lábios e a vagina, que é a cavidade interna do nosso corpo. Então, tirando os médicos ginecologistas, nenhuma outra especialidade faz nenhum procedimento estético na vagina, a não ser que a gente esteja falando de laser. O laser íntimo é um procedimento que a gente faz na cavidade vaginal, para N situações. Certo. Nós vamos falar que você faz também. Faço também. Não só a parte estética, mas também esses tratamentos. Isso. A gente já vai falar disso. Então, entendendo que a vulva é toda a parte externa, né, e a vagina a interna, quando a gente fala de ninfoplastia, o que é a ninfoplastia? Quando a gente fala de ninfoplastia, a gente está falando da parte externa. Então, a gente está falando de pacientes que têm hipertrofia dos pequenos lábios, que é o excesso de pele dos pequenos lábios. Você consegue mostrar aqui onde é? Nessa região, por exemplo, nessa peça, é o pequeno lábio, que muitas vezes ele fica exposto para a região externa. E isso causa desconforto. Não é só uma questão estética. Eu tenho paciente que tem desconforto desde o ato sexual, desde a penetração, porque na penetração o pequeno lábio entra junto
no ato sexual, até desconforto para sentar. Andar de bicicleta, algumas roupas mais apertadas. Cruzar a perna, eu tenho paciente que reclama de dor ao cruzar a perna. Então, é o que eu brinco, a gente precisa ter menos tabu e mais autoestima. A gente tem Porque são coisas que não se falam, por exemplo, numa consulta, né? Quando vai a ginecologista, na hora que eu estou me sentando ou cruzando a perna, eu sinto dor, né? É um assunto realmente muito desconhecido e pouco falado. Exato. Eu acho que as consultas ginecológicas hoje, as pacientes, elas buscam se elas têm alguma queixa. Normalmente é uma queixa de uma secreção vaginal, uma consulta de rotina, mas a gente não pode normalizar, primeiro, a vergonha do corpo feminino. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. A gente está em 2024, a gente não pode ter vergonha do corpo feminino e a gente não pode normalizar os desconfortos, né? E isso é engraçado, que como pouco se fala, inclusive as mães para suas filhas também, hoje enquanto eu estava fazendo a minha make, até a minha maquiadora falou, né, que quando ela era criança, percebia, quando ia tomar banho com uma amiguinha, outra percebia diferenças. Mas como a mãe não falava, para ela era normal, né? Então é importante a gente estar se conhecendo até para orientar uma filha, para que se precisar fazer algum tipo, né, de procedimento, levar a filha para ir se conversar. Mas, por exemplo, idade, né, falando de filhas aqui, existe uma idade mínima? Percebeu que ela quer fazer a ninfoplastia, existe uma idade mínima para isso? Olha, existem 3 fatores hoje que modificam o tamanho dos pequenos lábios. O primeiro é a puberdade. Então, uma adolescente, uma criança que entra na puberdade, esses hormônios da puberdade podem fazer com que haja uma modificação no tamanho do pequeno lábio. O segundo fator é quando a gente fala de uma pessoa mais idosa, que é a menopausa. A menopausa também causa alteração por fatores hormonais. E o terceiro fator, que é um fator externo, é o uso de hormônio, seja ele anabolizante ou, por exemplo, os hormônios sintéticos, que hoje são muito indicados para as mulheres, para performance de treino ou mesmo por alguma deficiência que ela precise repor. Então, esses 3 fatores, eles corroboram para um aumento do pequeno lábio. Quando a gente fala em idade, eu tenho mães que já me procuraram para fazer a ninfoplastia numa criança de 12 anos. Eu não aconselho. Eu não aconselho porque é o início da vida, é o início ali da alteração hormonal daquela criança. Eu indico pelo menos os 18 anos. Pelo menos os 18 anos. Mas aí, num caso de alguém que está fazendo, por exemplo, tratamento com hormônios, a partir do momento que ela faz a ninfoplastia, ela precisa fazer de novo? Vai precisar fazer de novo? Não necessariamente. Porque o que acontece? A técnica que a gente tem hoje, a técnica que eu utilizo, é uma técnica definitiva. O que pode acontecer? Essa paciente faz o procedimento e daqui 2, 3 anos ela começa o uso de hormônios. Pode ser que esse lábio cresça, como pode ser que não. Não é certeza que todas as pacientes terão a modificação. E como a gente já fez a redução, pode ser que esse crescimento do pequeno lábio não seja tão significante como quando foi a primeira vez que ela buscou o tratamento. E você tem algo que me chamou a atenção, que aliás foi algo que eu realmente quis te trazer aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar da ninfoplastia sem corte. Então, eu queria que você me explicasse quais os tipos, né, que você me disse que tem 3 tipos, é isso? Exato. E depois, explicar como é que é esse procedimento que você faz sem corte. Vamos lá. Então, existem 3 tipos de ninfoplastia. Todos eles levam à redução ou à extração do pequeno lábio, do excesso de pele do pequeno lábio. O primeiro é o método tradicional, o método que é realizado por médicos capacitados, sejam cirurgiões plásticos ou ginecologistas, onde a paciente interna e tem a remoção do pequeno lábio com o bisturi. O médico faz a remoção, a paciente leva pontos e ela vai para casa se recuperar. A segunda opção que a gente tem hoje é a remoção a laser, que é feita em consultório, porém ela também tem corte. A técnica que eu desenvolvi, eu brinco que eu desenvolvi porque eu não consegui, de primeira vez, me acostumar de que seria só daquela forma. Então, hoje o aparelho que eu utilizo é um aparelho que eu desenvolvi uma ponteira para fazer o tratamento. Então, eu brinco que é uma técnica autoral. Eu uso plasma. Ah, Ana, mas plasma é o mesmo aparelho que a gente faz a blefaroplastia, por exemplo? Sim, é a mesma técnica. É uma técnica de retração. Porém, a técnica da ninfoplastia,
ela demanda alguns cuidados que se eu usar um aparelho que eu faço bléfaro, por exemplo, eu não vou ter um resultado desejado. Então, a gente faz um preparo desse pequeno lábio, eu hidrato essa região de pequeno lábio, para quando o plasma chegar em contato com essa região, eu tenha a retração da pele. Então, não tem corte, não tem cirurgia, não tem ponto, mas a gente tem a retração da pele, que nada mais é que um murchamento local sem deixar flacidez. E quantas sessões são necessárias? Hoje eu indico, no mínimo, assim, hoje eu indico cerca de 2 sessões. Tá. Por quê? Dependendo do tamanho do lábio, na primeira sessão a gente já tem um resultado muito significativo. Mas você conhece mulher, então mulher sempre quer melhorar. Então hoje, no tratamento do consultório, a paciente faz a primeira sessão e no retorno, após 40 a 60 dias, isso depende do tempo de cicatrização, ela volta e a gente pode fazer um retoque. Caso sejam necessárias mais sessões, depende muito do que a gente encontra naquele pós-procedimento. Qual foi o máximo de sessões que você teve que fazer assim? 3 sessões. 3 sessões. 3 sessões. Ai, que coisa boa. 3 sessões no intervalo de 40 dias, mas assim, com um resultado muito, muito significativo, com redução de dor na relação, com redução de dor e de desconforto para sentar, e o que eu acho mais incrível, as pacientes relatam uma melhora no prazer sexual. E a questão, quando você faz com um corte, isso pode diminuir a sensibilidade também? Pode acontecer isso? Pode acontecer, Tati. O que acontece? A gente tem determinados pontos dos pequenos lábios que têm terminações nervosas. Então, quando a gente tira essas terminações nervosas, não que seja não que seja com todas as pacientes, mas isso pode acontecer. Eu tive algumas pacientes que me procuraram porque fizeram com a técnica tradicional e, além da perda de sensibilidade, a aparência não ficou satisfatória. Então, elas me procuraram porque quando a gente faz a técnica sem corte, que eu tenho plasma, eu brinco que é uma remodelagem do lábio. Eu falo que é quase uma escultura. É uma harmonização. É uma harmonização íntima. A verdade é essa, é uma harmonização íntima. Aliás, a gente vai entrar nesse assunto de estética também. E aí, o que é mais engraçado é que as pessoas desconhecem que existe isso. As pessoas acham que a harmonização é só facial e corporal. É só rosto, glúteo, abdômen, e não. A gente consegue sim fazer a harmonização íntima. Sabe quem vai gostar muito desse assunto? E, aliás, eu vou mandar um beijo para ela, Gretchen, um beijo para você. Eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto, porque até um tempo atrás foi um assunto que ela teve que vir falar na internet, porque ela fez a ninfoplastia, né? E, enfim, virou tudo que a Gretchen faz e fala, né? Vira assunto. Então, um beijo para você, Gretchen. Bom, além da ninfoplastia, eu vi lá no seu Instagram, que eu fiquei só olhando e fiquei muito curiosa, fios de PDO. Fios de PDO. Muito curiosa. Eu achava que só existia fios pro rosto. Não, e eu vou te falar, eu vou te falar que entra na harmonização íntima. Então, aquilo que a gente estava conversando, a ninfoplastia eu tô falando de pequeno lábio. A harmonização íntima, aí eu já tô falando de grandes lábios. Mulheres 50 mais, 40 mais, tem uma queixa de perda de colágeno na região de grandes lábios. O que acontece? Os grandes lábios, à medida que a gente envelhece, ele envelhece com a gente. Não tem para onde correr. É como o rosto. O rosto, daqui 6 meses, o seu rosto não vai ser o mesmo. A sua região íntima também não. E aí foram descobertas técnicas de estímulo de colágeno também para a região íntima. Bioestimulador, o PRP, até que surgiram os fios de PDO. É uma técnica que eu indico muito em consultório, porque é uma técnica simples, segura, com resultado excelente e a gente tem um resultado duradouro. Então, hoje, eu posso te dizer tranquilamente que eu consigo passar cerca de 20 fios de PDO numa região íntima. E aí, neste caso, mulheres a partir de que idade? Que te procuram já mais maduras? Nem todas. Eu tenho paciente 30 mais que já tem uma queixa de flacidez, não é uma tendência. A tendência é 40 mais. A queixa da ninfoplastia ela é um pouco pacientes mais jovens. Sim. Mas a flacidez, paciente 40 mais já busca realmente por uma queixa de flacidez de grandes lábios. E aí, falando de estética, eu quero deixar o laser por último, porque o laser também é tratamento para algumas situações, mas eu vi lá injetáveis, né? E aí, quando é que utiliza os injetáveis? A gente sempre avalia individualmente cada caso. Também é para flacidez? Também é para flacidez.
Se você for pegar, 60% das minhas pacientes já chegam em consultório e falam exatamente isso. Eu quero preencher a minha região íntima. Eu falo, calma, vamos lá. O preenchedor, minha técnica, eu não faço de primeira escolha. Por quê? Eu não posso preencher uma pele flácida. Se eu preencher uma pele flácida, daqui 8, 12 meses que eu tenho a absorção desse preenchedor, eu continuo com flacidez. Então, eu não faço preenchedor de primeira escolha. Eu tenho as técnicas de bioestímulo de colágeno, que são o bioestimulador, que é injetável. Eu gosto bastante do Skin Buster. Ele é uma técnica de injetável que a gente faz com agulhinha hipodérmica, uma técnica super tranquila. Eu não utilizo a cânula, tem paciente que às vezes não fica um pouco receosa com cânula. E além dele hidratar, ele também dá volume para a região. Então, para paciente que queixa-se de flacidez, eu consigo dar um pouquinho de volume na região, porém estimulando o colágeno. E aí, a terceira opção é o PRP, que é, não sei se vocês já ouviram falar, é uma técnica onde a gente coleta o sangue da paciente, passa por uma máquina e eu extraio aquele plasma rico em plaquetas, que ele é excelente para o estímulo de colágeno. Feito uma dessas 3 opções, aí eu vou para o injetável preenchedor, porque eu tenho uma pele mais firme, uma pele com mais textura e uma pele preparada para receber o ácido hialurônico. É no mesmo momento que ela faz a questão do plasma, essa máquina... Isso. A gente coleta o sangue, faz no mesmo dia. A centrífuga, ela demora mais ou menos 10 minutos. Eu já ouvi falar de alguns tratamentos vários. É muito bom, muito bom. E aí, assim, se a gente conseguir associar bioestimulador com o PRP, eu brinco que eu tenho uma bomba de colágeno na região íntima. E laser. Laser, eu quero entender tanto na parte estética para tratamentos também. Tá. Parte estética, como é que você utiliza o laser? Clareamento, flacidez também? Clareamento. Hoje a técnica que eu tenho para clareamento é o laser. Por quê? Existem técnicas que eu uso que a gente chama de home care, que é para o paciente usar em casa. Então eu vou prescrever uma cápsula, eu vou prescrever um sérum para ela fazer o tratamento em casa, mas eu também faço os tratamentos de cabine, que a gente chama, que são os tratamentos com os ácidos no consultório. O que é mais promissor hoje para clareamento é o laser. O laser, além dele renovar aquela pele, ele consegue fazer o estímulo de colágeno. Então, uma pele nova, uma pele renovada, uma pele com colágeno, consequentemente é uma pele mais clara. Então, de estética eu uso bastante para tratamento. Existem lasers também para rejuvenescimento íntimo? Também. Eu tenho laser, por exemplo, o microfocado. Eu consigo fazer um microfocado numa região de grandes lábios para eu ter um rejuvenescimento. É um tratamento que tem um valor um pouco mais alto, mas ele também me entrega um resultado excelente. Isso a gente fala de estética, de parte externa. Quando a gente fala de parte interna de laser terapia, a gente tem a laser terapia e a LED terapia. Hoje eu tenho muita paciente que queixa-se de candidíase de repetição. Eu acho que é uma queixa, assim, das mulheres que só quem tem sabe o quanto é sofrida. Que eu já tive, por exemplo, questões de ansiedade. Tomava remédio, e aí o meu ginecologista falou assim, acho que você precisa de um terapeuta. Mas você sabe que a candidíase é uma... Depois tratar Exato, aqui, porque não tá resolvendo. Mas é isso mesmo, vários fatores também, não só fatores físicos, mas na verdade a saúde mental hoje ela comanda o nosso corpo, né? Sim. Então a gente tem bastante queixa realmente. E aí a candidíase lá no consultório eu trato com LED terapia. É um tratamento também muito bacana, muito promissor. É uma luz, simplesmente sem dor, sem anestesia, sem nada, que trata a candidíase de repetição. Eu tenho pacientes que fecham um pacote de 3 e que no primeiro já vê uma diferença espetacular. E tem uma idade mínima também para esse tratamento? Não, a candidíase Hoje meninas mais jovens também já estão sofrendo bastante? Eu tenho meninas mais jovens que sofrem com perda de lubrificação. Olha. Eu posso te falar o motivo? Saúde mental. Eu tenho muita. Assim, você comentou da terapia, trabalhar com mulheres é uma terapia constante. Eu escuto cada coisa dentro do consultório, que eu saio de lá, eu falo, eu consegui ajudar alguém hoje, sabe? Eu tenho pacientes que vêm de fora, que sentam na minha frente, e aí quando você começa a investigar a causa, você começa a aprofundar um pouco mais sobre o tratamento, não é só aquilo que ela te traz. Eu tenho histórias assim que realmente me tocaram, que hoje eu falo, graças a Deus, eu acho que eu tô no lugar certo, que eu posso ajudar não só na estética, mas casos assim muito complicados. Enfim, voltando pro laser,
O laser hoje, o que a gente trata com o laser? Atrofia vaginal, que é a falta de lubrificação, a secura, sensação de alargamento, a gente consegue, não é para mulher ter sensação de alargamento e achar que é normal, não é normal, tem tratamento. E a incontinência urinária, são as 3 coisas, a incontinência urinária leve, a incontinência urinária mais grave, quem vai tratar é o urologista. Eu tenho esses 3 tratamentos hoje que eu faço com o laser interno. O que o laser interno faz? Estímulo de colágeno, uma pele com colágeno é uma pele mais firme, é uma mucosa mais firme, uma mucosa de textura e é uma região que eu consigo mais firmeza. Tendo isso, eu consigo mais lubrificação, eu consigo uma melhora da secura vaginal e eu consigo também ajudar na incontinência urinária leve. Corrimentos também, não só corrimento, dependendo do caso, eu encaminho para o ginecologista. Porque daí já requer um pouco mais de medicação, já é mais uma patologia. Tá. Aí eu prefiro encaminhar para o ginecologista. Você falou, hoje a gente estava conversando também sobre mulheres que fizeram partos normais. Isso. Elas te procuram muito também com essa sensação de alargamento. É assim que a gente chama, a sensação de alargamento, a incontinência urinária, mas o que mais elas buscam, principalmente quem teve o parto normal, é a estética. Porque muitas vezes elas fazem a episiotomia, que é aquele cortinho para o bebê poder passar, e aí na sutura ela fica esteticamente não achando bacana. Aí a gente consegue arrumar também aquela região de baixo, aquela região de flacidez que fica no finalzinho da vagina. Ah, interessante. Hoje a nossa maquiadora fez várias perguntas. Já vai marcar consulta. Olha que beleza, porque é realmente assuntos assim bem interessantes, né? Por que você acha que não se fala tanto hoje entre as mulheres da ninfoplastia ou da estética íntima? Olha, Tati, eu vou ser bem sincera com você. Quando eu comecei, e eu contei para as minhas amigas, por exemplo, que eu estava fazendo a harmonização íntima, ninguém nunca tinha me falado sobre a região íntima. Assim, eu tenho amigas de 20, 25 anos, que a gente já viajou junta, a gente já tomou banho juntas quando a gente era adolescente, e era uma coisa que a gente nunca conversou. Depois que eu comecei a falar sobre a estética íntima, você começa a ver que algumas coisas incomodam, mas que as pessoas ainda não falam por vergonha. Vergonha, né? Então, quando eu te digo que no consultório eu recebo histórias muito embaraçosas, eu tenho desde aquela paciente que senta e fala, eu vim fazer um botox e aí eu vi essa peça na sua mesa e eu resolvi saber um pouco mais sobre a estética íntima. Até a paciente que fala, eu nunca procurei porque eu tinha um relacionamento que o meu marido não deixava eu procurar. Ou eu tinha um relacionamento abusivo e eu não me olhava no espelho. Eu tenho pacientes que não se olham no espelho. E aí eu brinco e falo, vocês têm que se sentir bonita, vocês têm que se sentir bem pelada. Sim. E não é pelada na gordura, no seio, não. É na região íntima, porque o corpo é seu. Você precisa gostar daquilo. Se você não gosta, você precisa procurar ajuda. Ah, porque eu tenho relação no escuro. Eu tenho até um vídeo no Instagram, que é um vídeo bem forte que fala sobre isso. Eu tenho relação no escuro, eu nunca me olhei no espelho. A gente tá em 2024, a gente não pode normalizar. E coisas simples que você falou, né, de não saber o nome, né, de realmente não se toca, não sabe o nome, tem vergonha, não vai atrás. Eu tenho paciente que não sabe o que é o clitóris, não sabe para que ele serve, não sabe qual que é a função. Elas chegam me pedindo para fazer o capuz clitoriano. E eu explico para elas falam para mim, sabe essa pele que recobre esse negócio? Você sabe que isso aqui é o seu clitóris? Você sabe que isso aqui é uma zona que te dá prazer? Eu não posso mexer, eu consigo fazer a retração do capuz clitoriano, mas eu não posso mexer aqui. E não deixa ninguém mexer aqui se você não tiver uma relação sexual ou você mexer na sua região íntima. Ah, mas para que serve? E não são meninas. São mulheres casadas, são mulheres com filhos. E você pergunta, você nunca teve prazer na relação? Não, mas o meu marido sim. Então não dá mais pra gente pensar. Então eu acho que, por isso que eu acho que a gente precisa falar mais. E quando eu optei por trabalhar com a saúde feminina, eu optei não só ajudar na estética, mas ajudar essas mulheres a se olharem. E talvez não só se falar mais, mas se tocar mais também. Exato. Saber entender o seu corpo. Saber que a sua zona de prazer é ali. Saber que a secreção que você está tendo não está legal. Saber que você sentiu uma sensação de alargamento numa relação sexual não é normal. Flatos, eu tenho pacientes com relatos de flatos durante a relação e que acham engraçado, não é normal, tem tratamento.
Então, assim, eu acho que a divulgação hoje é muito pobre, mas eu acho que a gente está num mundo que as mulheres estão ficando um pouquinho mais empoderadas. Então, eu acho que a gente vai conseguir alcançar. Por isso que a gente está aqui falando desses assuntos, inclusive, né? As mães, elas levam muito as filhas também para ter esse bate-papo contigo, elas começam a ir, isso é uma curiosidade minha, começa aí, de repente, já leva a filha e fala... Eu já tive mulheres que foram e que levaram, assim, a filha desde, vem aqui, vamos lá no consultório, porque ela tem uma manchinha, mas aí que é bacana, aproveita, que não é, exato. Porque às vezes é uma geração também a mais antiga, é mais difícil de falar sobre alguns assuntos, né? E elas sentem muita vergonha. E eu sei porque eu tenho, a minha filha mais velha tem 6 anos, se ela pegar essa peça, ela sabe o nome de todas as partes do corpo. E ela fala pra mim que ela quer trabalhar com isso, porque ela falou que ela quer trabalhar com mulheres. Então, assim, e ela tem 6 anos, e ela sabe a parte do corpo dela, ela sabe como ela tem que lavar, ela sabe o que é normal, ela sabe que o corpo é dela, que ela vai tocar o corpo dela e mais ninguém, a não ser eu e o pai. Uhum. E eu tenho uma de 2 anos que eu já tô caminhando pra ensinar o que é o certo e quais são as partes do corpo. Bacana isso. Gente, tem que falar, tem que explicar nossas filhas, né? Tem que falar entre as amigas, não pode ser tabu. E, às vezes, deixa até de falar com vergonha de ser recriminada. Eu acho que a vergonha ainda é o primeiro, tá, assim, num ranking de motivos para não procurar, eu acho que o primeiro ainda tá a vergonha. Depois vem a falta de conhecimento, de saber que existem essas alternativas para melhorar a região íntima, mas eu acho que a vergonha ainda está em primeiro lugar. Todos esses procedimentos que você me falou, né, os fios, a ninfoplastia, são procedimentos dolorosos? A ninfoplastia Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto, né, de fazer tudo, de conhecer tudo, mas a dor é uma coisa que deixa assusta. Um pouquinho assustada. Assusta. A ninfoplastia sem corte não é papo. Eu tenho um paciente que faz e sai e vai trabalhar no mesmo dia. Não precisa de repouso. Dependendo do que a paciente trabalha, se é uma paciente que trabalha muito tempo em pé, muito tempo andando, eu tenho pacientes, por exemplo, que trabalham com feira, exposição de feiras, em grandes feiras. Eu não vou falar para ela fazer numa segunda-feira, sendo que ela tem feira até o final da semana. Faz na sexta, descansa sábado e domingo, mas hoje eu não afasto a paciente da ninfoplastia em nenhum caso. Eu faço o acompanhamento integral em 40 dias e a paciente sai do consultório com o kit do pós-procedimento. Tudo que ela vai usar no pós-procedimento, que são 3 coisas, para você ver como o pós é simples, ela leva do consultório. Eu entrego um sabão para higienização, um sabonete para higienização, eu entrego a pomada que ela vai passar 2 vezes por dia e o óleo, que é um óleo natural, que ela vai usar durante o dia. Então, são técnicas... É acessível, né? Eu falo na questão financeira, é acessível? É acessível. Hoje todos esses procedimentos que você falou, a harmonização, os fios, são procedimentos acessíveis. São acessíveis porque, assim, hoje o meu objetivo é alcançar cada vez mais um número de pessoas e eu brinco que eu tenho uma meta. A minha meta e minha missão a longo prazo é poder abrir um instituto que cuide de mulheres na sua totalidade. Então, que ela vá no consultório, que ela passe desde uma consulta com uma especialista em ginecologia, que é por isso que eu estou me especializando cada vez mais, que eu possa dar um atendimento integral para a saúde da mulher, e aí ela busca também a parte estética. Então, são procedimentos acessíveis, a gente tem plano de pagamento no consultório, então a gente parcela. Eu tenho pacientes que às vezes pedem para fazer, mas se eu pagar à vista, então elas conseguem guardar esse dinheiro, faz o pagamento à vista. Eu falo que lá só ou faz antes. Exato. E vai fazendo um plano antes, só já faz um pacote. Só não faz se não quiser. Harmonização total. É isso, harmonização. Né? Os fios, por exemplo, o fio bioestimulador e preenchedor, são coisas que dificilmente ela vai fazer uma vez só. Então, isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente faz no rosto, tem um tempo, né, para fazer novamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo produto, o plano de aplicação muda um pouquinho, mas é a mesma coisa, o mesmo produto. Eu tenho mLs diferentes, né, porque eu penso numa região, por exemplo, de 2 grandes lábios, né, um grande lábio de cada lado, então as quantidades às vezes são diferentes, mas como eu tenho muitas opções de tratamento, ela, por exemplo, ela pode vir no primeiro dia e fazer uma sessão do PRP. Ela volta em 45 dias, ela faz o bioestimulador. Aí depois de 45 dias, até 6 meses, ela pode voltar e fazer o preenchedor.
Então, ela tem um plano de tratamento dentro do consultório e os valores são super acessíveis. Ah, entendi. Assim como qualquer outro tratamento estético, não faz só um tipo de procedimento, né? Você precisa também avaliar e entender a necessidade dela. Se vai precisar só dos fios, vai precisar do laser, e aí você faz essa... Muitas vezes elas querem chegar e já fazer tudo. A ninfoplastia, o bioestimulador, o preenchedor, o laser. Eu falo, calma. Mesmo porque eu brinco com elas. Eu falo, se você vier aqui só uma vez e eu fizer todos os tratamentos hoje, você vai me abandonar. Então você vai vir, a gente faz a ninfo. A ninfo eu peço um retorno em 3 e 7 dias. Depois em 20 e em 40. Então, ela fica 40 dias ali comigo. Eu tenho uma pessoa que faz o pós, então a gente fica bem em cima do pós, justamente para não ter nenhum problema com essa paciente, ela tirar todas as dúvidas. E aí, depois a gente faz a parte externa. Faz o bioestimulador, faz o preenchedor, o que aí ali mostrar de necessidade. Existe alguma atividade que acaba levando mulheres a fazer mais isso? Ou corrida, algum esporte? Ciclista. Ah, ciclista. Ciclista, por conta do atrito no banco da bicicleta. Eu perguntei, eu falei, não deve ter, mas olha só. Tem as pacientes que... E aí, assim, não precisa nem ser só ciclista de bicicleta de rua. Aquelas pessoas que fazem spinning na academia, o banco da bicicleta, às vezes, incomoda bastante. Ali é essa região do no pequeno caso lábio. da ninfoplastia. Mas do preenchedor também, porque quanto mais coxinha de gordura, quanto mais colágeno e uma pele mais flácida ela tiver, mais atrito ela tem. Então eu preciso deixar ali um pouco mais cheio para que ela não sinta dor quando ela estiver sentada, por exemplo. Então tem. Olha, que interessante. Tá vendo aí, gente? Quem pedala muito pode fazer que melhora até o desempenho. Tá vendo? Eu tenho pacientes que levam os maridos. No começo eu achava super estranho. Eu falava, gente, o que é? Pra ele dar uma opinião ali. Eu tenho uma paciente que ela vai com o marido e a gente criou, assim, uma afinidade com a família, que eu brinco, eu falo, daqui a pouco vem o filho. Mas ele fala pra mim, ele fala, doutora, ela é muito ansiosa, fala que tá tudo bem, ela fica me perturbando, porque ela vai, ela olha, ela quer saber se tá bom. E o marido super parceiro, ele apoia, ele respeita, sabe? Aquela pessoa que você vê que ele tá ali porque ele tá junto com ela nessa. Então, se ela quer melhorar, ele tá junto. Eu acho bacana. Importante, porque, por exemplo, se ela tá sentindo dor na relação, aí o marido, às vezes, pode começar a achar, ela não gosta mais de mim, né? Ela não sente mais prazer comigo. E, na verdade, é um problema que ela tem ali que ela precisa resolver. Exato. Então, quando o esposo, o namorado, o parceiro, no geral, ele começa a entender um pouco mais do assunto, vai falar, peraí, não é comigo. Exato, e tem paciente que tem dor na relação, e aí chega achando que é uma coisa, e aí depois de uma avaliação... Porque isso pode ser que antes não tinha, mas de repente ela começou a ter. A dor na relação, a gente precisa entender que tipo de dor. A gente tem a dor na relação porque o pequeno lábio entra na hora da penetração e aí eu tenho uma fissura no pequeno lábio, pode ser essa dor na relação, mas eu também tenho a dor na relação relacionada ao vaginismo. Mas isso quando acontece, aí fica inchado, aí fica dolorido? Fica inchado, fica dolorido, faz fissura, tem lábio que sangra, é por conta do atrito. Você imagina, é uma pele fina, né, que a grande maioria das pacientes tem o pequeno lábio fino, e aquilo tá entrando e tá friccionando ali durante a penetração. Então isso fere. E eu tenho pacientes também que têm a queixa do vaginismo. Aí o vaginismo é uma outra situação que eu também trato em consultório, mas é uma outra situação. E o que é o vaginismo? O vaginismo é a dor na relação proveniente por fatores externos, muito possivelmente saúde mental. É quando a gente tem a contração involuntária dos músculos. Então, por exemplo, quando a gente tem a penetração, eu tenho uma contração involuntária desses músculos daqui de baixo, e aí eu fecho essa região e eu não consigo ter a penetração. E muitas vezes isso acontece por traumas, por relacionamentos abusivos, N coisas que a gente consegue tratar também, não só com a aplicação de métodos, mas também numa conversa, num entender o todo do que acontece com essa mulher. Algum desses procedimentos existe uma contraindicação num caso de uma mulher que teve câncer no colo do útero, enfim, ela não pode fazer ou não? Não, ela pode, tanto que as contraindicações da ninfoplastia, por exemplo, é a anatomia do lábio. Eu tenho alguns lábios que realmente eles são contraindicados. Porque eu vou precisar de muitas sessões, é um lábio, às vezes, que ele é muito pesado, é um lábio grosso, então eu contraindico. Procedimentos estéticos, a gente contraindica se estiver em tratamento.
Então, você está em tratamento para um câncer de útero, você pode estar em tratamento um câncer de pele, está em tratamento oncológico, a gente contraindica qualquer procedimento estético, desde uma toxina botulínica até uma aplicação de bioestimulador. Bom, mas você não trabalha só com a parte íntima. Não. Me fala um pouquinho também de outros procedimentos, o que você mais faz, né? Porque você falou que muitas vezes os clientes vão lá aplicar um botox. Isso. E aí ficam curiosos quando vem essa peça em cima da mesa, né? A gente começou o contrário aqui. Foi, a gente começou pelo final. Mas eu faço também, então o meu início na estética foi com procedimentos faciais. Então, eu comecei lá do basiquinho, do microagulhamento, dos peelings, limpeza de pele. Eu comecei bem devagarzinho, aí eu fui fazendo as especializações, fiz uma residência em estética avançada para conseguir ter mão, né, para fazer os injetáveis. Então, hoje eu faço um bioestimulador, preenchedor, tudo que a gente falou de região íntima, eu faço também no rosto. E eu tenho alguns cuidados por exemplo, de entender o que realmente é aquela queixa. A harmonização facial, a mudança do rosto, aquelas coisas que transformam a fisionomia da pessoa, não faço. Não faço. Então, a gente vai aos pouquinhos. A gente pega uma pele flácida, a gente vai no bioestimulador. A gente pega uma pele que precisa de sustentação, eu vou em pontos estratégicos de preenchedor e toxina botulínica. E como muda, né? Hoje eu tô com 45 anos... E eu percebi muita mudança, mas parece que foi uma viradinha de chave, assim, sabe? De repente, a minha pele já não tá mais... É isso, é assim. Mais firme, meu cabelo começou a ficar fino, e aí tudo isso acontecendo, né? Mais a questão hormonal, enfim. O que hoje uma mulher 40 a mais, ela pode esperar da estética? Né? Porque é um trabalho, como você falou, mental, né? Porque a gente já está meio abalado com tantas mudanças, cobrança, né? A gente não emagrece mais com a mesma facilidade de antes, né? O cabelo já não cresce como antes, a pele já não tá, então tem esse trabalho também, né? Tem. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a estética ela é transformadora, mas ela precisa te transformar numa pessoa em que você passe a se amar, não é para os outros. Entender que a gente não vai ser mais aquela menina de 20 anos. E tá tudo bem. E é bonito, eu acho que o envelhecer é bonito. Eu tenho 45 anos, né, e tudo muda a partir dessa idade. Pele já não é mais a mesma, o cabelo já não é mais o mesmo. A gente não emagrece mais com facilidade, então a cabeça tá a mil. E o que hoje uma mulher 40 a mais pode esperar da estética? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a estética ela precisa ser transformadora, mas não é um transformador para o outro. Eu acho que a gente precisa transformar aquilo que a gente enxerga, mas em autoestima. Eu preciso me olhar no espelho e falar, eu tenho 60 anos. Entender que nada vai ser como antes. Exato. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que o envelhecer é muito bonito. Eu acho que você pegar uma paciente como eu tenho algumas pacientes de facial também. Então, eu tenho uma paciente de 75 anos de facial, que ela vai no consultório, ela e a filha. Primeiro que ela vai pelo café, porque ela fala que a xícara do consultório é linda. Então, elas vão para tomar café, e aí eu chego e falo, o que você quer fazer? Ela fala, você que sabe. E eu acho isso muito legal, porque eu não vou transformá-la numa pessoa de 30 anos, eu não vou transformar a pele dela, não tem como. Então a gente faz um bioestimulador. Ela foi uma paciente que ela começou comigo, com microagulhamento, com o peeling. Hoje ela já está no fio, ela já está no bioestimulador. E ela fala que as pessoas olham para ela e falam, você está mais jovem, aconteceu alguma coisa, você fez a sobrancelha, você mexeu em alguma coisa no rosto? E ela fala para mim, era isso que eu queria. Que as pessoas notem uma mudança sutil, mas notem que eu estou me cuidando. Eu acho que hoje é o mais importante. É a gente perder aquele padrão de harmonização, aquele padrão artificial e aceitar o envelhecimento de forma natural, com todos os cuidados que a estética oferece hoje em dia. E o melhor seria a prevenção, o Botox, por exemplo. Tem gente que acha que o Botox é para depois, mas não, é antes. O Botox é preventivo. Preventivo. Pode fazer Botox, não tem nenhum problema. A partir de que idade? A partir da primeira ruga. Eu brinco que é a partir da primeira ruga, mas em torno de 30 anos. O indicado é em torno de 30 anos. A gente tem
Tem pacientes que têm uma expressão muito forte, então elas ficam com uma ruga muito marcada, então pode fazer o preventivo, não tem problema. Isso todas as minhas amigas, quando eu comecei na estética, eu fiz botox em todas. Talvez um pouco antes, porque se você é uma pessoa muito expressiva, por exemplo. 5 anos, se você tiver linha de expressão que te incomode, pode fazer. Aí o pessoal fala, mas tem o efeito vacina, quando eu tiver 60 não vai mais pegar. É só você respeitar o tempo de aplicação. Eu não posso aplicar botox todo mês. Eu não posso aplicar botox num intervalo menor do que os estudos me pedem, que são pelo menos 3 meses. Esse é um grande problema no mercado, né? Em toda e qualquer área, o mercado acaba se prostituindo muito, as pessoas vão atrás de preço, né? E não de valor. Exato. E a gente tem muitas essas reclamações. Coloquei o botox, não durou nada. Quando que a gente tem certeza que realmente está sendo aplicado o botox, que ele não foi muito diluído, né? Porque tem pessoas que diluem no soro, é isso? Isso. O botox ele é feito a diluição no soro. Mas tem uma quantidade. Tem uma quantidade certa. Qual o tempo mínimo existe? Olha, para saber se foi realmente bom, tem que durar um mínimo tanto tempo ou não? Vai de cada pessoa? Vai de cada pessoa. Por exemplo, mulheres ou homens que treinam muito, o botox dura menos. Pacientes que tomam muito relaxante muscular, o botox dura menos. Pessoas que não fazem tanto exercício físico, dura um pouquinho mais. Pacientes muito expressivas, eu tenho uma amiga que eu faço botox nela com 2 meses, não tem mais nada. Mas ela é aquela pessoa que ela acorda já fazendo uma expressão facial. Então o botox dura menos. Depende muito da pessoa, do estilo de vida da pessoa e principalmente da marca do botox. E hoje está mais acessível o botox? Depende. Existem marcas que um frasco eu consigo atender 4 pessoas e existem isso dentro do correto, da diluição correta. Uhum. E eu tenho marcas que eu atendo só 2 pessoas. E eu tenho aquele botox individual. E essa marca que você vai utilizar depende do tipo da pele da pessoa? Ou não? Por exemplo, pacientes alérgicos não podem usar determinadas marcas. Alérgicos a ovo. Não, você não pode usar determinada marca. Eu gosto muito de fazer botox na mesma semana, determinadas pacientes. Então, por exemplo, eu vou comprar um botox que eu vou fazer 4 pessoas, eu vou captar 4 pacientes, porque daí eu abro o botox e eu faço dentro do prazo que a indústria, a marca do botox me pede para fazer. Tem botox que são 24 horas na geladeira, tem botox que são 7 dias. Então, eu acho que assim, vai fazer botox? Primeiro, acho que qualquer coisa hoje na estética, procurar uma pessoa de confiança, tem que pesquisar no Google, pesquisar no Instagram. E que ainda assim não é garantia. Não é garantia. A gente está vendo, preenchimento você faz? Faço. Você vê que direto sai alguma notícia, né, de algum procedimento que deu errado. Por que as pessoas ainda usam uma substância que foi proibida e que a gente sabe que não pode? Eu acho que as pessoas hoje perderam um pouco do medo. Eu falo que graças a Deus, eu sou medrosa. E assim, isso me freia muito. Uma, pelo conhecimento. Outra, porque eu sei o amor que eu tenho pelo meu conselho regional. Eu sei o quanto eu batalhei para estudar, para ter o meu conselho. E outra, que eu não quero prejudicar a vida de ninguém. Então, eu acho que o medo, ao mesmo tempo que ele me para em algumas situações, ele me ajuda a não cometer coisas erradas. Por exemplo, na parte íntima, eu não posso fazer determinados tipos de lasers, então não adianta me pedir que eu não vou fazer. Preenchimento labial, eu não faço. Por quê? Eu não sou especialista em preenchimento labial. Uhum. E eu acho que as pessoas perderam um pouco. As pessoas hoje fazem alguns cursos de estética e acham que podem fazer todas as áreas do rosto. Preenchimento labial, rinomodelação, preenchimento de olheira, são 3 coisas assim, tem que pesquisar o profissional. Tem que ir num lugar bom, porque são áreas muito delicadas e muito fáceis de dar intercorrência. Então tem que pesquisar, tem que ir em lugares que ou que você já ouviu falar bem, ou que você conhece alguém que já fez. Vai lá, por exemplo, eu não cobro avaliação. Eu falo para os pacientes, vem aqui, a gente senta, toma um café, eu te explico tudo. Pedir talvez indicação de pacientes, né, que já passaram. Isso, é isso. Tem como você me dar o telefone de alguém que foi atendido por você? Os profissionais hoje fazem muito grupo, aquele grupo VIP que as pessoas colocam, isso é muito bacana, porque daí um indica para o outro e ali você pega o contato de quem já fez o procedimento. Então é legal, porque daí você conversa com outras pessoas que já fizeram e eu acho que isso dá um alívio, tanto para nós, porque você sabe que a pessoa está indo lá porque ela realmente sabe quem é você,
até para a pessoa que vai receber o procedimento. Eu acho que isso é muito importante. E hoje tem algum queridinho, assim, né, na área da estética facial? Corporal você não trabalha hoje? Não, só facial. Facial. Tem algum queridinho, assim, que... Eu acho que hoje o que estão falando mais sobre é o PDRN e o exossomos. São que duas... é o quê? O PDRN é aquele do esperma do salmão. É muito bacana, ele mexe muito com textura, ele faz uma biomodelação no rosto. E aí você como é pode... que é esse? Por microagulhamento, é um procedimento extremamente simples, que se você associar, por exemplo, o PDRN, uma ampola de PDRN, uma ampola de exossomos, eu faço na região íntima também. Uhum. Você tem uma textura de pele, uma firmeza de pele, porque aí você está tratando a parte de fora. Você faz esse tipo de procedimento, você entra com o bioestimulador, que você está tratando o colágeno lá dentro, aí Esse eu não conhecia. ninguém. É maravilhoso. E não dói, porque eu já fiz um microagulhamento. Outra coisa também, foge de microagulhamento que sangra, que dói. Não, microagulhamento tem potência, tem tamanho de agulha, não é para sair com um rosto de jeito tem que ser gostoso. É isso, é tudo, né? Eu acho que tudo. Desde um botox, você tem que fazer, você tem que ter cuidado, você tem que ter carinho com a pessoa que tá ali. Eu acho que tudo tem que ter muito... Você tem que saber que aquela pessoa que tá ali, que ela te procurou, ela tá confiando em você. E às vezes tem pessoas que têm mais sensibilidades, né? Às vezes nem dói, mas ela tem a pele mais sensível, é mais sensível ao toque. Aí tem paciente que é muito sensível, por exemplo, a cânula. Então você conversa, olha, é uma cânula. Ai, não, pelo amor de Deus. Usa alternativas, faz com agulha, com agulha hipodérmica, é mais tranquilo. Eu tenho um paciente que entrou já no consultório e falou, eu nunca vou fazer botox. Saiu de lá com fio. Então eu acho que é tudo uma questão de confiança, é verdade. Ela entrou, ela falou, olha, eu só vim fazer um microagulhamento, que eu peguei na indicação do grupo do prédio, eu não quero fazer nada. Fez botox, fio, fez a ninfoplastia, porque eu conversei, eu falei, vamos fazer a ninfoplastia. Fez a ninfoplastia, uma paciente está comigo aí até hoje, virou amiga já. Olha que delícia isso, né? Confiança é tudo. Então, o microagulhamento é para facial, mas íntimo também? Sim, a gente faz o microagulhamento, por exemplo, para clareamento. Eu consigo fazer, da mesma forma que ele mexe na textura do rosto, ele também mexe na região íntima para clareamento, para estímulo de colágeno. É um tratamento de primeira escolha, digamos assim, para uma paciente que nunca fez. Talvez uma mais jovem. Isso, exato. E depois vai pro laser. Ou pros injetáveis. Isso mesmo. A gente está falando muito aqui do universo feminino. Os homens têm espaço lá? Com certeza, pro facial, com certeza. Eles fazem, eu tenho... Bastante assim, não, o público maior é o público feminino, mas eu tenho sim pacientes que procuram as queixas principais, botox e bigode chinês. É engraçado isso, porque assim, a mulher quem acaba levando, né? Sim. Ela começa a fazer o tratamento com você. Isso. E aí começa, meu marido também tá precisando. Elas sempre chegam lá e aí na conversa elas falam, eu vou trazer meu marido, porque meu marido tá com isso, meu marido tá com aquilo. E eu falo, não, traz, né? A gente senta, conversa. E aí, primeiro, eles ficam super receosos de achar, não, imagina, fazer estética, não quero mais, tenho 50 anos. Aí depois você conversa, você vai falando. E acontece muito, porque no meu espaço de unhas, às vezes o homem vem fazer porque tem uma unha roída, uma unha estriada, né? Então ele vai fazer tratamento e ele acaba utilizando a blindagem nas unhas deles. E geralmente também as mulheres que trazem. Mas na hora de fazer a propaganda, ele fala assim, a minha mulher usa, mas ele nunca diz que ele tem gel. É isso. Não, imagina, não fala. Eu faço... Ela é boa, minha mulher usa. Eu faço a toxina no marido de uma amiga minha. Olha, nós somos em 8 casais, só ele faz a toxina, e todo mundo fica falando, você fez botox, ele fala, lá, eu tô ficando jovem e vocês estão todos aí, tudo cheio de ruga, mas ele é o único, porque também tem um tabu ainda de que o homem não tem que se cuidar. O meu marido não deixa eu fazer nada nele. Que coisa, homens, vocês precisam se cuidar, a gente gosta disso. É lógico, né? É que meu marido ainda não tá precisando tanto, mas deixa ali uma ruguinha aparecer pra ele ver se eu não faço um botox. Gente, né? E você está aonde? Onde fica o seu espaço? Hoje eu tenho 2 locais de atendimento. Eu atendo em São Caetano, ali próximo do shopping, São Caetano, e eu atendo também em São Paulo. Eu notei que tinham algumas pacientes que
pelo acesso a São Caetano, tinha um pouco mais de dificuldade. Então, hoje eu também tenho uma sala em São Paulo, ali próximo do metrô Santa Cruz. Mas você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo, mas eu tenho esses 2 locais de atendimento. Então, São Caetano e São Paulo, próximo do metrô Santa Cruz. Metrô Santa Cruz. Eu vou terminar aqui, o bate-papo foi muito bacana, mas eu vou terminar com um bate-volta, tá? Então, vamos lá. Eu não suporto... Mentira. Eu adoro... Eu acho que cuidar das pessoas, eu acho que isso é uma essência que veio lá da enfermagem. Eu acho que o cuidar é uma coisa que eu gosto muito. Eu não respeito. Vitimismo. Não tem lugar para mim. Tenho profundo respeito por... Os ensinamentos de Deus. Meu sonho de consumo. Abrir meu Instituto de Saúde Feminina. Meu maior complexo. Você falou de complexo de tantas mulheres, né? Olha, de corpo, eu acho que meu maior complexo sempre foi o nariz. E olha que eu já fiz cirurgia plástica e nunca mexi no nariz. Mas eu acho que meu maior, não sei se eu chamaria de complexo, mas uma coisa que eu sempre quis fazer na vida foi faculdade de artes cênicas. E aí... mas aí eu agradeço ao meu pai, que falou pra mim que não era uma coisa bacana. E aí hoje eu tenho o meu propósito, que é o cuidar. Medo eu tenho de... acontecer alguma coisa com as minhas filhas. Morro de rir quando... Quando a gente se junta em casa, eu, meu marido, minha filha, a cachorra, é aquela bagunça e vai jogar videogame, ninguém para. E a hora que você olha, tá todo mundo rindo no chão. E é isso. O que eu menos gosto em mim? Eu acho que é a minha ansiedade. Eu acho que eu sou um pouquinho ansiosa, eu quero as coisas pra ontem, mas aí eu me apego nos propósitos e nos ensinamentos de Deus, respiro e falo que o melhor vai acontecer. O que eu mais gosto em mim? Eu acho que minha disciplina. Se eu colocar uma meta, um propósito pra mim, eu vou até o final. E uma palavra que a define? Pode ser uma frase? Assim, eu acho que... filha de Deus. Eu acho que eu aprendi muito nessa vida. Quando a gente trabalha com mulheres, eu acho que a gente precisa entender o universo feminino, mas eu acho que se a gente não tiver o cara lá em cima com a gente não faz nada. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Trabalhar com mulheres é realmente algo maravilhoso e está sempre ligado a propósito. É isso. Porque a gente vê muitas mulheres sofrendo caladas, né? Vários tipos de abusos, vários, né? Moral, financeiro, e quando a gente trabalha e quando a gente se torna a voz dessas mulheres, seja em qualquer profissão, porque quando eu estou fazendo unhas, quando eu estou dando mentoria, quando eu estou aqui, quantas vezes mulheres também se abrem, né? A gente tem isso. Tem. Né? Mulher senta na mesa e se abre, né? Então a gente consegue muitas vezes, através de uma consulta, através de uma conversa, mudar vidas de muitas delas, né? Eu acho que o propósito é esse, é passar confiança para que ela enxergue em você um instrumento de ajuda, mas não só de ajuda física, né? Eu acho que ajuda emocional, apoio, de empatia, é isso, né? De entender que nós somos guerreiras maravilhosas, herdeiras, que nós empoderadas, e a gente pode o que a gente quiser, né? E é isso, é se ajudar. A mulher, ela veio lá atrás muito com essa concorrência muito forte, né? Homem, por exemplo, sai, ele não se arruma, né, para outros homens. A gente se arruma para outras mulheres, exato, né? Então, eu sempre falo que a gente precisa se unir mais, ter mais empatia uma pelas outras, pela dor da outra, né? E que a gente tem aí muita coisa para conquistar, muito assunto para dividir. Eu acho que atingir cada vez mais um número de mulheres, que a gente possa disseminar o conhecimento de pequenas coisas que a gente pode fazer uma pelas outras, né? Eu acho que esse bate-papo é importante para isso. Às vezes a gente vê alguém que está assistindo a gente, tem aquela dor e fala, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha entendido que eu posso e que eu não preciso ter vergonha do meu corpo, da forma que eu sou. Então eu acho que isso é a maior satisfação para quem trabalha com saúde feminina. É isso. Obrigada. Foi um prazer imenso. Beijo, gente. Até a próxima.